Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a digestão humana, a digestão de outros grupos de animais e também os tipos de digestão e nutrição que existem. Acompanhem comigo. A nutrição, ela é a capacidade que qualquer ser vivo tem para obter alimentos, e ter os seus nutrientes justamente como matéria-prima para produzir energia para o seu metabolismo. Os alimentos, eles vão dar a qualquer ser vivo a energia para a execução de todos os processos metabólicos que os seres vivos precisam para manter o equilíbrio, a homeostase e a sua vida. Então, há processos nutritivos diferentes do nosso, mas ainda assim são processos bem eficientes que cada grupo de ser vivo tem de forma bem específica. Por exemplo, aqueles que fazem a nutrição autotrófica. É aquele ser vivo que consegue produzir o seu próprio alimento a partir de substâncias inorgânicas. Então, eles convertem compostos inorgânicos em compostos orgânicos, através de processo fotossintético ou quimiosintético. A fotossíntese acontece em vegetais, cianobactérias e também algas, que possuem o pigmento clorofila, e ela vai, então, captar a energia luminosa do sol para produzir energia para o vegetal. E também ele vai, então, nesse processo fotossintético, fazer com que haja aí a síntese de matéria orgânica a partir, então, dos compostos inorgânicos. Quem faz a fotossíntese, como eu falei, algumas bactérias, algas e vegetais. Então, eles vão capturar o gás carbônico e vão produzir glicose e liberar oxigênio por esse processo fotossintético. É um processo de nutrição. Já a quimiossíntese, algumas bactérias possuem essa capacidade de degradar substâncias inorgânicas e essa energia liberada é utilizada o quê? Na produção da sua própria matéria orgânica. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma substância inorgânica que vai ser reduzida, E ela vai, então, gerar substância orgânica para a bactéria, com o processo quimiosintético. Nesse caso, não tem a presença de luz como nos vegetais, porque seria uma bactéria que não tem clorofila. Então, ela vai usar outro tipo de mecanismo nutritivo. Já a nutrição heterotrófica é o tipo de nutrição que o reino animal possui, É o tipo de nutrição que o ser vivo ele vai obter os seus nutrientes, o seu alimento, atuando como consumidor na cadeia alimentar. Então, a gente tem a nutrição autotrófica acontecendo pelo nível dos produtores e os consumidores, tanto os herbívoros quanto os carnívoros, fazem então a nutrição heterotrófica. Então, a gente vai adquirir um alimento e esse alimento vai sendo degradado em todo o tubo digestivo em moléculas menores que serão aproveitadas pela célula. A digestão, por sua vez, é exatamente a quebra dessas moléculas orgânicas que vão acontecer em muitos seres vivos heterotróficos. Então, para que haja a quebra dessas moléculas grandes em moléculas menores, a gente conta com enzimas digestivas e também de alguns mecanismos dos órgãos, como triturar o alimento, quebrar o alimento, como os nossos dentes fazem. Então, essas enzimas elas vão usar a água aí para facilitar a quebra dessas moléculas no processo digestivo. Então, por isso que todo o trato digestivo ele tem água aí sendo liberada também, justamente para que haja uma melhor ação enzimática sobre o bolo alimentar. Existem alguns tipos de digestão. Tem a digestão intracelular, que ocorre no interior da célula. Então, a digestão intracelular ela ocorre pela organela lisossomo, que tem várias enzimas que vão degradar essa substância, esse nutriente, para que a célula utilize esse nutriente como fonte de energia. Acontece em protozoários, animais poríferos, quinidários e plateumintos. Por quê? Não tem uma cavidade digestiva, então a digestão ocorre no interior da célula. Olha só como nos poríferos acontece através dos coanócitos, que são células aí especializadas em filtrar as substâncias do ambiente e esse resíduo sólido ele vai chegar aí no citoplasma dessa célula que vai ser degradado pela digestão intracelular que acontece dentro da célula. Já a digestão extracelular é uma digestão que ocorre no tubo digestivo dos animais. Então, há uma cavidade onde vai acontecer a digestão por ação de
enzimas. Então existem estruturas nesses animais que vão apresentar glândulas que vão secretar enzimas para facilitar na digestão desses nutrientes. Acontece em todos os grupos animais, menos nos poríferos. Então a gente vê a galinha com algumas regiões que vão liberar enzimas. O cão também, que é um mamífero, ele vai aí também ter algumas glândulas para facilitar essa digestão extracelular, fora da célula. Então a gente vai falar sobre a digestão humana. Primeiramente, que ela vai depender de órgãos do nosso tubo digestivo e algumas glândulas e órgãos anexos ao tubo digestivo. O nosso processo digestivo ele é dividido em dois, processo mecânico e químico. Então, olha só quais são as estruturas que participam da nossa digestão. Boca, esôfago, estômago, pâncreas, fígado, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. São essas as estruturas que vão participar de todo o processo digestivo de cada tipo de nutriente que nós nos alimentamos. Já a digestão mecânica, porque a gente tem a digestão química, que acontece através das enzimas, e a digestão mecânica. A digestão mecânica ela tem início na boca, com a mastigação, com a quebra do alimento, com a parte dos dentes, né? E ela vai continuando essa digestão mecânica devido aí ao prolongamento do tubo digestivo ao longo de todo o nosso tubo digestivo, com a movimentação da musculatura lisa do nosso trato digestivo, que a gente chama de movimentos peristálticos ou peristaltismo. A partir do momento que nós engolimos esse bolo alimentar, que se iniciou essa digestão mecânica na boca, a gente vai depender dessa musculatura encaminhar esse bolo alimentar para o resto do nosso tubo digestivo. Já a digestão química, ela começa na boca também. Quando a gente ingere os alimentos, a gente tem na nossa mucosa aí várias glândulas salivares que vão secretar a saliva com enzimas, principalmente a enzima chamada amilase salivar. Essa enzima, ela vai agir nos carboidratos, no amido. Então, ela vai quebrar essa molécula grande de carboidrato ainda na boca. Então, a digestão química, além da mecânica, pela trituração do alimento, começa na boca. Após a mastigação, o bolo alimentar ele é engolido, ele é deglutido. Aí passa pelo esôfago, chega no estômago. Através de quem? Do peristaltismo, dos movimentos peristálticos, que é a digestão mecânica. Lá no estômago, que é uma cavidade dilatada do esôfago, também vai ter ali armazenamento desse alimento e uma produção de suco gástrico. O suco gástrico ele tem ácido clorídrico para proteger o nosso organismo contra micro-organismos que podem ter entrado junto com o alimento. Tem um pH bem ácido, porque a ação da enzima ali, que é a enzima, por exemplo, a pepsina, ela vai digerir as proteínas. Então, esse suco gástrico vai continuar a digestão química desse bolo alimentar. Esse bolo alimentar agora ele passa a ser chamado de quimo no estômago. A nossa mucosa do estômago, ela é composta, né, por um muco que a gente chama de mucina, que protege, né, o nosso estômago mesmo do suco gástrico, desse pH extremamente ácido, porque quando a gente não tem a produção aí desse muco, a gente tem o contato direto, né, desse suco gástrico com a parede do nosso estômago e nós temos dor, como a gastrite, até pode formar úlceras, que são bem difíceis de tratar. Tá legal? Então a gente continua a digestão química no estômago. O pâncreas, ele é uma estrutura que vai produzir o suco pancreático. O suco pancreático, ele vai participar da digestão porque ele também tem a presença de enzimas e ele vai ser lançado aí no intestino. Então, a gente tem a amilase pancreática, uma enzima que vai agir no amido, um carboidrato formando em maltose. A tripsina, ela vai agir nas proteínas. E a lipase pancreática vai agir nos lipídios. Então, você vê que o suco pancreático tem várias enzimas, cada uma para um substrato específico. O fígado e a vesícula biliar também são órgãos acessórios, são glândulas acessórias do nosso sistema digestivo,
produzindo a bile, que ajuda na emulsificação das moléculas de gordura, já que os lipídios, eles são hidrofóbicos, eles não aderem aí na água. Então a gente tem uma facilidade agora, por conta da emulsificação, que a bile vai agir em cima das gorduras, para que haja melhor ação enzimática na digestão das moléculas de lipídios de gorduras. Então a bile é bem importante. Também é lançado onde? O suco, né, a bile. Aí vai ser lançado no intestino delgado. Esse alimento, o quimo, que chega do estômago, recebe suco pancreático e bile. Aí, essa porção do intestino delgado, que é a primeira parte, a porção duodenal, ela também produz algumas enzimas digestivas. Quando o quimo chega ao duodeno, algumas células acabam secretando um hormônio chamado secretina. Esse hormônio vai fazer com que haja liberação de bicarbonato pelo pâncreas, para que faça com que o pH do duodeno fique básico, já que o alimento vindo do estômago está com pH ácido. Aí esse alimento agora passa a ser chamado de quilo. Ainda nessa região, vai ter outras células dessa porção que vai secretar um outro hormônio, que é a colecistoquinina, que vai estimular a liberação das enzimas digestivas do pâncreas e da bile, aquelas enzimas que vêm do suco pancreático e da bile. Então, o conjunto de todas essas secreções que são produzidas no intestino, a gente chama de suco intestinal ou de suco entérico. A gente encontra mais como suco entérico nas atividades. Então, a digestão ali no intestino delgado, já na porção jejum no ilho, passando a porção duodenal, vai para outra parte do intestino delgado, que a gente tem na primeira fase a digestão com a produção de enzimas, que é a digestão química, e nós vamos ter depois a parte de absorção desses nutrientes que já foram quebradinhos em moléculas bem menores. O nosso intestino, nessa porção jejum no ilho, tem várias microvilosidades intestinais que aumenta a superfície de contato com esse alimento, e então a gente tem uma melhor captura desses nutrientes oriundos do processo digestivo. Chegando no intestino grosso, a gente não tem mais a digestão nesse local, já acabou toda a parte digestiva, mas aqui vai ter uma reabsorção de água e alguns sais minerais que não foram absorvidos antes. E então, a formação do bolo fecal ou das fezes. O intestino grosso ele é dividido em 3 partes, que é o seco, o apêndice fica nesse local, o cólon, que é uma porção mais desenvolvida do intestino grosso, e o reto, que é um tubo que se abre na sua parte final, que é o ânus, para a eliminação, então, dessas fezes formada pelo intestino grosso. Agora, nós vamos comparar a digestão de mamíferos e aves. Esses animais precisam de uma alimentação que consiga suprir os gastos com a manutenção da sua temperatura, já que mamíferos e aves são animais homeotérmicos, mantêm a temperatura corporal constante. Então, cada tubo digestivo possui adaptações específicas. Olha só os herbívoros. Os herbívoros, eles possuem o tubo digestivo mais desenvolvido. Eles vão ter vários micro-organismos que vão auxiliar na degradação da celulose, porque eles não conseguem degradar sozinhos. Então, alguns micro-organismos habitam no seu estômago justamente para facilitar essa degradação dessa molécula de celulose. São animais poligástricos, ou seja, o seu estômago ele é dividido em 3 ou 4 partes. As aves são animais digástricos, ou seja, seu estômago tem 2 cavidades. Elas possuem uma dilatação no esôfago, que a gente chama de papo. Ali o alimento ele é amolecido. Dali ele vai ser encaminhado ao proventrículo, que é o estômago químico. Esse estômago vai digerir o alimento. Depois da digestão química, vai para a moela, que é o estômago mecânico. E aí ele vai triturar esse alimento. Então a gente tem nas aves, né, além desse papo que vai amolecer o alimento, tem esse estômago que é dividido em proventrículo e moela. No proventrículo é o estômago químico com ação de enzimas e na moela é a digestão mecânica das aves. Então a gente tem o papo aqui, onde o alimento vai ser amolecido, depois ele vai ser encaminhado para o proventrículo, digestão química, enzimática, né? E a moela, que é a digestão mecânica. Os ruminantes são animais poligástricos, eles possuem o estômago com 4 câmaras, com 4 cavidades.
Então, os animais, eles devolvem o alimento para a boca para que ele seja digerido mecanicamente por meio da mastigação. Eles engolem, regurgitam depois, eles ruminam. O seu estômago, eles possuem 4 cavidades, que são a pança, o retículo, o folhoso e o coagulador. A pança também é chamada de rumen, o retículo também é chamado de barrete, o folhoso também é chamado de omaso e o coagulador também é chamado de abomaso. A pança é a maior cavidade do estômago que tem micro-organismos que também auxiliam na digestão da celulose. Da pança vai para o retículo, onde o alimento ele é compactado e volta para a boca, aí é a ruminação. Quando o alimento retorna da boca depois da ruminação, vai cair no folhoso. Nesse local, o alimento vai ter a absorção de água que tem nesse alimento. E do folhoso vai para o coagulador, que é o local em que várias enzimas digestivas são produzidas e acontece a digestão química desse alimento digerido por esse animal ruminante. Então, a gente tem lá, né, o processo de deglutição. Primeira deglutição vai cair aí na primeira cavidade, que é a pança, onde tem os micro-organismos. Depois vai para o retículo, onde vai compactar o alimento e volta para a boca. Depois de ser aí ruminado esse alimento, ele é engolido novamente. A segunda deglutição vai lá para o folhoso, onde vai ter a digestão da celulose também, a continuidade da digestão da celulose e a absorção de água. E de lá vai para o coagulador, que é a última cavidade, onde vai ter então a produção de enzimas e a digestão enzimática desse alimento. Qualquer dúvida, escreve para a Pro. Um beijo!